O termo propaganda remonta a um passado que nos parece longínquo, porém mantém-se presente na atualidade sob diversas formas. Ao longo dos anos, a propaganda tem inovado e servido propósitos políticos e sociais concretos, sobretudo para dirigir o seu público-alvo na tomada de decisões. Essa série de vídeos pretende explorar e expor toda a história da propaganda moderna e o impacto que a mesma teve na nossa sociedade até os dias de hoje. Então, faça um café, sente-se e aproveite. O termo propaganda surgiu pela primeira vez em 1622, no nome de uma congregação da Igreja Católica que superentendia a propagação da fé nas terras das missões evangelizadoras, chamada de Propaganda Fide, hoje conhecido como Congregação para a Evangelização dos Povos. De 1572 a 1585, o Papa Gregório XIII reunia-se com bastante frequência com 3 cardeais, numa congregação para estudar os meios de ação e organização mais adequados para combater a reforma. Clemente VIII estabeleceu esta congregação como um corpo permanente. Finalmente, em 1622, a bula do Papa Gregório XV, Inscrutabili Divinae, organizou-a completamente. A congregação Propaganda Fide era uma organização da Igreja destinada expressamente a difundir a fé católica por meio da ação missionária e implicitamente combater a reforma protestante. Estava encarregada da missionação em terra pagã, enviava missionários e nomeava os bispos para as missões, mas a sua atividade também envolvia tudo o que dizia respeito a uma estratégia da Igreja, como a implementação de novos meios, caracterizando uma verdadeira propaganda, ao mesmo tempo que recolhia informações. Essa congregação tinha um poder muito amplo administrativo, judicial, coercitivo e até legislativo. Os seus decretos eram obrigatórios. No mundo católico, era encarado positivamente. Já no mundo protestante, era compreendido de forma muito negativa. Deste modo, não é assim tão surpreendente que o termo propaganda tenha nascido envolto em polêmica. Até o fim do século XVIII, essa palavra esteve reservada ao vocabulário eclesiástico. Com a Revolução Francesa, surgiu a necessidade de difundir novas ideias, e, dada a semelhança entre essa difusão e a pregação religiosa, a falta de outra palavra para descrever tal difusão, a Revolução tomou à Igreja o termo propaganda. Progressivamente, foi entrando na linguagem laica, mas só perdeu a conotação religiosa no século XX. Logo no início do século XX, com a Grande Guerra, que após a eclosão da Segunda Guerra Mundial foi rebatizada de Primeira Guerra Mundial, não só a palavra se tornou comum, como as ações desenvolvidas sob a sua designação foram encaradas de modo negativo. Após a cessação das hostilidades, a palavra propaganda tornou-se uma palavra de conotação profundamente negativa. Como veremos, há muitas definições explícitas e implícitas do termo propaganda. O termo continua a fazer parte do arsenal das guerras de palavras. É comum identificar as comunicações de um oponente como propaganda, assegurando, ao mesmo tempo, a veracidade e isenção das notícias difundidas pelo lado inimigo. Lenin e Goebbels não se importavam de aplicar o termo propaganda para descrever as suas tentativas de moldar opiniões. Os aliados, em ambas as guerras mundiais, caracterizaram tal atividade de formação de opinião pelo inimigo como propaganda e trataram-na como sendo composta, em grande parte, de mentiras, enquanto a sua própria disseminação de notícias era tratada como a verdade. A carga negativa associada à palavra propaganda foi ainda acentuada pelas atividades propagandísticas executadas por bolcheviques e nazis. Essa negatividade chegou até os dias de hoje, de modo que o termo se tornou sinônimo de mentiras, enganos e interpretações errôneas. Contudo, houve alguns teóricos, principalmente norte-americanos, que persistiram em utilizar a palavra para enquadrar outras atividades que utilizavam os métodos da concessão original do termo. Por exemplo, em 1928, Edward Bernays não teve dúvidas em publicar um livro no qual abordava técnicas de publicidade, de relações públicas e de obtenção de consentimento político, designando então todas essas práticas como propaganda, e mais propaganda moderna. Podemos estar seguros de que a propaganda nunca deixará de existir, continuará a refinar-se e inovar, mas existirá sempre, porque mentes inteligentes entendem que isso lhe oferece a ferramenta moderna para criar ordem a partir do caos. Assim, o estudo da propaganda e dos seus efeitos é importante na atualidade e continuará a sê-lo no futuro. Para reconhecer a propaganda, não basta analisar o conteúdo das mensagens.
é igualmente importante analisar toda a rede de difusão e as atividades dos seus principais promotores. No mundo moderno, estamos tão inundados de propaganda no que vemos, ouvimos e lemos, que apesar de já nem perceber, inevitavelmente em alguns momentos, isso vai nos afetar. Seja na escolha do nosso creme dental, na compra do eletrodoméstico que de fato não precisávamos, ou numa eleição em que mais tarde nos arrependemos do voto. A propaganda é sempre manipulativa. O seu grande objetivo final é permitir o controle das ações, dos sentimentos e até dos pensamentos dos grupos humanos. Sempre que uma notícia, um argumento ou uma imagem nos provoca uma resposta emocional, devemos lembrar-nos de que as emoções podem ser facilmente manipuladas e, através delas, a nossa ação racional. A propaganda difunde mensagens persuasivas em favor dos interesses de um grupo particular, com meios, capacidades e conhecimento para realizar tal ação. Por tudo isso, é importante reconhecer a propaganda, apesar de essa se apresentar disfarçada perante nós. Quando recebemos uma notícia, devemos começar por analisar as nossas reações ao conteúdo da mensagem. Se ela nos faz ponderar, nunca pensei nisso desse modo, ou algo semelhante, provavelmente não será propaganda. Se, pelo contrário, nos desperta alguma emoção negativa, como raiva ou indignação, então poderá tratar-se de propaganda. Neste caso, devemos perguntar: quem está dizendo isto? Como é que alguém sabe disso? E o que essa pessoa tem a ganhar com essa informação? Quem que fica prejudicado com isso? Na definição de critérios operativos que permitam o reconhecimento da propaganda, vamos seguir os 4 critérios sugeridos e aceitos por especialistas. Primeiro, a mensagem promove os interesses de um grupo específico, a mensagem tem a finalidade de persuadir, a mensagem é pouco racional ou apela às emoções, a mensagem destina-se a um público de dimensão considerável. Encontramos na história vários exemplos que obedecem aos 3 primeiros critérios, muito mesmo antes de 1622. Alguns autores, como Jacques Ellul, remontam a história da propaganda à Grécia Antiga e aos sofistas. Por exemplo, Aristóteles argumentou que a persuasão era necessária para instruir aqueles que não podiam raciocinar plenamente. Portanto, para Aristóteles, a propaganda seria um meio de comunicar a verdade aos ignorantes. Por isso, para analisarmos melhor a propaganda moderna, vamos dar um salto de quase 300 anos e passar de 1622 diretamente para 1917 no próximo vídeo.